ponto eu acho que o pessoal está trazendo aqui, que eu vou pegar o que está se repetindo muito no chat aqui, é a questão e talvez caia nessa questão da tragicidade aí, imutável, humana, é a questão se é um aspecto científico, né? Porque se é algo inevitável mesmo, normalmente o que eu vejo de questionamento sobre a cientificidade da psicanálise, e eu acho que esse talvez seja um ponto que você vai tratar da questão de talvez divergência, é que falam que não é científico por causa dessa coisa, digamos, como posso dizer aqui, é pré-determinada, né? Determinista, né? Que aí o marxista, como você falou, até a transformação humana e tal. Então, muita gente está falando aqui que está sendo encarado como pseudociência, psicanálise e tal. Qual que é a sua visão dentro disso, assim? Olha, eu acredito que uma vez na outra live, tá? Quem não assistiu, assista. Pois é, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Mas é isso mesmo, não tem jeito. Essas coisas, elas, se não apenas se tangenciarem, se misturam, né? E é difícil de tirar uma coisa da outra. Mas veja, eu acho que a gente tem que entender o seguinte: a psicanálise tem uma coisa chamada transferência, que é um dos seus pilares. Então, temos a transferência, a pulsão, a repetição e... eu não lembro o terceiro, que até o Lacan vai trazer isso no seminário 11. Eu não lembro agora de cabeça qual é o quarto, né, qual é o quarto aspecto. Mas a transferência, ela é interessante porque a presença do analista tem um impacto. A psicanálise, ela não é sem transferência. E o que é a transferência? É eu enxergar, né, eu, paciente, enxergar no meu analista ou na minha analista uma pessoa confiável, sem perceber, uma pessoa que talvez saiba alguma coisa que eu não sei sobre mim. Então, ela vai trazer alguma coisa de novo que eu mesmo desconheço, ou eu suponho desconhecer, que essa é uma visão bastante lacaniana, né? É o sujeito suposto saber. Então, o analista é um sujeito que eu suponho saber algo sobre mim, que eu mesmo desconheço. Né? O Freud, a transferência para Freud, ela é mais abrangente. Então, a pessoa pode colocar o analista como sendo a reatualização do pai, né? A reatualização de certas cenas com o analista, e aí o analista tem que se colocar num lugar de não responder certa demanda, né? Eu recentemente tive um primeiro contato com uma jovem, né, uma nova paciente, que ela, no final da sessão, ela diz assim: mas você não vai falar nada? O que você quer que eu fale? Né? Então, essa demanda tem que tomar cuidado com essa demanda mas o que ela quer que eu fale? Eventualmente, o que eu posso falar pode romper aquilo, né? Então, é muito interessante de olhar que, o que eu quero dizer com isso, na verdade, né? É que o analista faz parte do seu objeto de análise, né? Ele faz parte daquilo, em alguma dose, claro. Ele não pode ir para a contra-transferência, mas ele tem que sustentar uma posição. Os lacanianos vão dizer que o psicanalista sustenta o inconsciente. A própria noção de inconsciente só vai acontecer na análise com a psicanalista que traz. É ele que sustenta, é ele que vai, isso aqui tem um valor diferente do cotidiano, por exemplo. Você pode cometer um ato falho no bar, e aquilo pode ter um impacto muito grande, inclusive. A depender de quem eu ouvi e tal, e como é que foi. Mas aquilo na análise tem um valor diferente, né? Sinceramente, eu discordo um pouquinho. Eu acho que o inconsciente, ele acontece na relação de qualquer duas pessoas, né? Mesmo você sozinho pode, de repente, perceber algo que, né, não deveria ter percebido, ou então que queria muito tempo perceber. Então, o inconsciente eu vejo como uma função mesmo da nossa mente, por causa da linguagem, etc, etc. Então, eu não sou tão radical nesse sentido, né? Ou então, tão extremista. Mas o interessante é que o observador, ele faz parte do experimento, se nós pudermos dizer. Então, tem análise que dá com esse analista, mas tem análise que não se dá com o outro, né? Porque o paciente não vai identificar a transferência. Tá. Agora, voltando a Marx, né? Nós fazemos parte da sociedade. Então, a gente também a gente está enviesado, de alguma forma, com esse objeto que a gente visa a estudar. Então, nesse aspecto, eu acredito que elas são, sim, científicas, pois tem um método, né?
Então, podemos dizer que a psicanálise se baseia nos métodos científicos e tem experimentos, tem uma vasta coleção de artigos que vão dizer que ela tem resultados, sim, que os resultados são desse tipo e não daquele outro, etc, etc. E tem muita coisa que a gente aprende com o marxismo que é inegável, né? Nós temos que, pelo menos, aceitar que existe uma tensão entre classes, né? Entre o empresário, né, o empregador e o empregado. A gente tem que aceitar isso, porque, assim, quanto mais um ganha, mais o outro perde. É inegável isso. Sim. Não tem como, em valores monetários, principalmente, que é o que nos interessa, quando um ganha, o outro perde, ponto. Quando aumenta salário, o lucro diminui, alguma coisa diminui. Né? Então, a gente tem que olhar... No caso, ele encara isso como... Ele encara como problemática, assim, porque, assim, no caso, assim, o Freud chega a fazer um questionamento disso, ou o Lacan, ou algo na psicanálise, encara isso como um processo que vai internalizar dentro do... Porque o que eu vejo que essa realização, ela é meio que independente. Eu acho que essa construção, porque você tem as classes em tensão, mas elas ainda vão estar materializadas numa abordagem genérica de humano, mesmo que você tenha esses interesses conflitantes, isso vai usar a mesma abordagem para poder tratar os dois, ou não? Então, é que na ideia da psicanálise, acho que em parte sim, em alguma dose sim. Porque, voltando à ideia do Alf Rebun lá, né? Em alguma dose, a psicanálise encara isso como uma verdade. Alguma coisa nova surge. Mas não que vá, por exemplo, um novo indivíduo. Acho que essa é a questão. Eu acho que o marxismo, ele aposta num novo indivíduo, num homem socialista. Né? E faz um certo sentido, porque, por exemplo, se você tem uma... E outra coisa, né? Até um paralelo que a gente pode dizer, que a gente pode traçar entre a psicanálise e o marxismo. O Freud, analisando o indivíduo, chegou na família. E Freud, que é o complexo de Édipo. Né? E é interessante que, nesse aspecto, simbolicamente falando, o patrão lá da empresa que você vai trabalhar, ele faz as vezes do pai. O padre na igreja faz as vezes do pai. Qual que é o outro exemplo que ele faz? O general faz as vezes do pai. Né? Então, existe esse simbolismo, essa estrutura da sociedade. O Freud percebe isso em boa dose. Né? E, obviamente, que o marxismo vai elevar isso à enésima potência. Olha, é assim. Então, você tem lá, a igreja tem os padres, o cardeal, o bispo, o papa. A família tem os filhos, a mãe e o pai. A empresa, você tem os funcionários, tem os gestores, o diretor, o gerente e o dono. E o exército tem o soldado, tem o capitão, tem o cabo, sei lá o quê, o general, até o general de sei lá quantas estrelas. Então, essa estrutura piramidal, né, curiosamente piramidal, ela é percebida em ambas, né? Talvez até o psicanalista, né? Nem todo mundo pegou a referência. Agora que você falou. Acho que o piramidal nem todo mundo pegou. Sim. Porque o capitalismo é um grande sistema pirâmide, né? Mas enfim. Bem reguladinho, porque senão dá merda. Sim. Né? Mesmo regulado dá pau, porque uma hora, né, esgota mais. Então, em alguma dose, eles percebem isso, né? Só que Freud, né, a psicanálise para o indivíduo, que também não está interessado em fazer um novo homem, não, né? Como a gente leu aqui, então, vocês comunistas aí... Esses são os pontos, exato, esse é um dos pontos, que aí eu acho que são as divergências mesmo, né? Que aí eu acho que já é o campo que você já... o primeiro, não só não tem um novo homem, como... E aí eu acho que cai no campo do chamado, digamos, ou então uma negação da historicidade, porque a história eu vejo sempre dos indivíduos. Esse é um dos pontos que até você já comentou. Indivíduo é o ponto que eu acho que cai no campo de divergência. Assim, primeiro que é a história do indivíduo, e segundo que essa história tende, isso você também já falou, tende a ser uma história do indivíduo histórico específico que ele meio que naturaliza, né?
que aquele ser humano já, o patriarca, e eu acho que esses são os pontos que para mim eles são muito discrepantes, entende? Entre uma teoria e outra. E é esse que eu queria, bom, do que você já está comentando, inclusive. Sim. Mas é interessante porque é isso mesmo, é uma limitação, né? Não tem como. O Marx, nesse aspecto, ele abrange muito mais, né? Ele vai perceber que, olha, a mercadoria, que é o primeiro estudo que ele faz, né? A primeira análise que ele faz do Capital, ela perpassa escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e, né, há certas interpretações que o comunismo é o fim, né? É o fim da mercadoria. E o secretário do partido faz às vezes do pai. Isso é um ótimo gancho. É um ótimo gancho para um trechinho que eu particularmente destaquei aqui na minha leitura e também quis trazer aqui, que é um trechinho da Psicologia de Grupos e Análise de Psicologia de Grupo e Análise do Eu, de 1921, onde o Freud fala assim, olha só que interessante, né? Nessa pegada aí de quem faz as vezes de quem. Ele fala isso. Se outro laço grupal tomar o lugar do religioso, e o socialista parece estar obtendo sucesso em conseguir isso, né? Haverá, então, a mesma intolerância para com os profanos que ocorreu na época das guerras de religião. E se diferenças entre opiniões científicas chegassem um dia a atingir uma significação semelhante para grupos, o mesmo resultado se repetiria mais uma vez com essa nova motivação. Então, 10 anos antes daquele que ele critica diretamente os comunistas, ele está falando, ó, mesmo socialista, que está tendo um movimento aí, né, 1921 a revolução já aconteceu, tal, tá lá o Lenin, tá lá o Stalin, tá lá o Trotsky, ó, cuidado, vai dar merda de novo.